A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estou aqui diariamente por um canal de televisão, satélite, estações de rádio, porque eu tenho uma missão de Deus. No meio da agitação e da convulsão socioeconômica, política do nosso país, onde as pessoas se encontram, na grande maioria, dentro de um túnel escuro. Há muita gente que está murmurando e dizendo: é uma injustiça o que eu estou vivendo. Talvez você tenha rompido um relacionamento que você batalhou tanto por ele. E você diz: é injusto. Como é que eu amei este homem, esta mulher, e simplesmente um tchau e bênção e acabou. Ou você que batalhou dentro de uma empresa, numa organização, num empreendimento, deu a sua vida, o sangue nos olhos, e alguém que assumiu agora a direção dessa organização disse: eu não preciso mais de você. Injustiças acontecem. E eu queria lhe dizer que ninguém está isento de adversidades. Elas chegam à vida. Nós não vivemos num paraíso nesta terra. Agora eu quero lhe dizer, como um homem de fé, um homem que tem ousadia, que é determinado com as coisas de Deus, que um revés não pode impedir você de seguir adiante. Não pode. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse isto: no mundo passais por aflições. Ele disse: mas tendo bom ânimo, eu venci tudo. E ele dá um palpite, ele diz: vocês também vão vencer. Agora, grande parte das pessoas, quando se deparam com um revés, simplesmente a sua vida paralisa. Você sabe que muita gente no Brasil, eu não tenho exatamente a estatística, mas passam de 50 mil por ano, simplesmente se suicidam, porque não sabem conviver com reveses. Quando uma adversidade, um revés, um infortúnio chega, é o fim do mundo. E então, como não têm forças nem conhecimento para seguir adiante, preferem deixar de viver. Então, meu amado, minha amada, recusa-se a ficar preso por causa de um revés, de um infortúnio que você viveu. Olha, passado é passado. Deixa o passado no passado. Se passou, por que razão voltar atrás e tentar pescar o que passou? O que eu quero lhe dizer hoje, que Deus tem um plano cheio de bênçãos, cheio de graças. Vejo vitória na sua vida. Porque quem preparou todo esse plano perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. Ele preparou tudo perfeito para você. Então, eu preciso de voltar a dizer isto, porque eu aprendi com um velho pregador, meu amigo, hispânico, que quando vinha à nossa igreja, ele sempre dizia no altar da catedral: em tudo há um propósito. E ele explicou-me que era amigo e conhecido de diretores de televisão nos Estados Unidos, e ele explicou como é que se faz um filme. O diretor filma o início do filme, filma o final dele, e depois gastam, às vezes, meses e meses para fazer o miolo do filme.
E a vida é assim. A vida é como um filme de suspense, é como um mistério, um filme de mistério, você já ouviu e já viu. Coisas vão acontecendo e às vezes nós não entendemos o porquê. Porque a história toda ainda não nos foi revelada. Mas há uma hora em que você conhece o enredo da sua vida e aí sim a vida passa a ter sentido. Lembra-se que você que me acompanha diariamente, semana passada eu disse, é aí que as peças se encaixam. Eu não me canso, e nunca deixarei de o fazer por temor a Deus, de dar o meu testemunho. Eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu era um fervoroso coroinha de igreja. Eu me confessava de forma auricular, eu não perdia uma novena, eu ia às procissões, eu carregava andor, eu não perdia nenhuma oportunidade da juventude católica, dos trabalhadores católicos. Eu tinha a minha vida envolvida profunda e intensamente com a igreja. Mas a igreja não me dava subsídios. Eu entrava vazio e saía vazio. Eu não entendia o que era uma missa. Era uma repetição de sofrimento, era uma lembrança de morte. Eu não sabia o que era um culto ao Deus vivo, porque eu via sempre um Cristo morto pendurado numa cruz. Então, quando chegavam os reveses da vida, eu não sabia responder, eu não entendia. Mas houve uma vez que chegou um revés violento. Parece que a minha vida se despedaçou, quebrou-se um vaso em pedaços. Foi um acidente no exército. E quando parecia que era o fim de tudo, quantas vezes eu me perguntei naquela cama daquele hospital, por que que isto aconteceu? Por que que tive que ser eu a passar por isso e não um dos meus irmãos, que não tinham nenhuma relação com a igreja? Por que que eu e não um membro da minha família, que não tinham nada a ver com a obra de Deus? Então, aquele vaso quebrado, no leito de um hospital, Deus foi pegando as peças todas, colando até que um dia Ele mandou uma mulher, um anjo na forma de uma mulher, que me disse, isto tudo que te aconteceu, era necessário que o vaso fosse quebrado, porque Deus vai fazer de você um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Muitos anos se passaram. Já vão para 37 anos de pastor e quase 40 de pregador. Mas logo que eu saí do hospital e comecei a me envolver com a igreja, eu pensei, uau, o vaso realmente voltou a ter forma. Agora eu estava entendendo o porquê do que aconteceu, do revés, do infortúnio, como dizia a minha família na época, a desgraça do acidente. Que nada desgraça. Foi a permissão de Deus, foi a forma de Deus me usar tremendamente, foi a forma de Deus sobrenaturalmente mover-se, chamar-me para um ministério santo, colocar em mim uma revelação. Era preciso que eu deixasse de ser eu para ser a quem Deus realmente havia predestinado a ser, um profeta do Senhor, um apóstolo da graça. Então, meu amado, em tudo há um propósito. Você diz, mas por que isto me aconteceu? Porque o relacionamento não deu certo. Por que eu perdi o emprego? Ouça, o teu fim não será, em hipótese alguma, frustrado. As coisas vão começar a fazer sentido. Eu, neste momento exatamente, através de canais de televisão, numa rede de satélite, pela TBN
a Trinity Broadcast, formando todo o nosso pool, nós estamos chegando pela internet e tudo a mais de 123 países. A minha vida, toda ela, passou a fazer sentido. Mas por que no seu caso Deus teve que permitir que o vaso se quebrasse? Isso aí é o mistério de Deus. Eu venho de uma família de dinheiro, talvez o dinheiro fosse o meu orgulho, talvez a vaidade fosse o meu orgulho, a soberba, enfim. E Deus queria um vaso novo. E eu todos os dias dou graças a Deus, porque eu não morri na guerra em Angola, porque o acidente não me amputou uma perna, passei as passas do Algarve, mas naturalmente eu tenho que ser honesto e dizer, tudo fez sentido na minha vida. Olha o que diz Romanos. Eu tenho passado este versículo várias vezes aqui. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando Deus começa uma obra, há um propósito, segundo o seu propósito. Até um acidente, até uma doença, uma enfermidade, pode estar dentro dos propósitos de Deus. E eu quero que você acredite que se há um propósito, conforme a Bíblia diz, daqueles que são chamados, você está dentro dos propósitos de Deus. Não pode haver fracasso, não pode haver derrota, não pode haver invalidez, não pode haver vergonha, não pode haver vida de cauda, não pode haver nada que o mundo diz para a nossa vida e tudo o que Deus determina, é isso que vai acontecer. Então você precisa de encarar a vida com fé, mas não é um sentimento apenas de, eu sinto que o negócio, não. É a vida com fé. Não é apenas uma autossugestão, não é apenas um sentimento de bem-estar na vida, não. É fé. Fé é certeza. Fé é convicção. Fé é dom de Deus. Fé é o plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus é perfeito. Ainda que hoje você esteja vivendo e diga, mas é uma injustiça o que fizeram comigo, é uma injustiça o que eu tive que passar. Isso tudo, não se esqueça do que eu lhe estou dizendo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Mas apóstolo, meu marido me deixou. Deus vai lhe dar alguém muito melhor, que ele vai honrar muito mais, que vai lhe amar profundamente, que vai aceitar os defeitos, os maus hábitos, as dificuldades. Isso tudo se acerta, porque às vezes um recomeço de vida faz corrigir uma série de erros do passado. Sim, mas então por que eu não fui promovido na minha empresa? Eu era a pessoa que chegava primeiro e o último a sair. Amado, mesmo que nada faça sentido hoje, mas o plano de Deus está se desenrolando. Mantenha a fé, porque há um outro lado da história. O outro lado da moeda, você está vendo o revés, você está vendo a luta. Você está vendo a crise, o divórcio, a perda, o desemprego. Mas a vida não pode parar por causa de revés. Tem um outro lado da moeda. Tudo será uma plena realização na tua vida. E olha, meu amado, creia no que um profeta vivo lhe fala. Os maiores desafios da vida são os que trazem as maiores recompensas na vida. Se você conhecer a história de um dos personagens mais importantes da Bíblia, que foi José, filho de um patriarca, os irmãos dele, desde jovem, era com ele que Deus tinha um plano tremendo
um plano que se desenrolaria por mais de 40 anos e que ele se tornaria o segundo homem do Egito, seria um primeiro-ministro após Faraó. Mas você, conhecendo a vida deste homem, quantos reveses, quantas vicissitudes, só para você imaginar, os irmãos tinham um ciúme tão grande que tentaram a morte dele, depois jogaram num poço, depois venderam-no para o Egito, ele foi escravo, ele esteve dentro de um presídio 14 anos, ele, desculpa a expressão, se os portugueses dizem assim, ele comeu o pão que o diabo amassou. Mas um dia, quando ele teve uma revelação daqueles anos de vacas magras e vacas gordas, depois vacas magras, quando ele revelou a Faraó e disse, olha, durante 7 anos vai haver uma fartura muito grande, depois vai haver muita fome, porque ele tinha sonhado com vacas gordas e vacas magras. E Faraó disse, então o que vamos fazer? Ele disse, vamos recolher o trigo do mundo inteiro, vamos guardar, porque o mundo inteiro virá comer aqui neste país. Inclusive os irmãos que queriam o mal dele e a morte dele. Quando ele estava lá no fundo de um poço, quando ele foi vendido, quando ele foi traído na confiança, porque uma esposa de um Potifar disse que ele era um adúltero e não era nada, era tudo mentira, era um murmúrio, era difamação, que o levou a uma prisão, nada daquilo fazia sentido. Até porque se tratava de um filho de um patriarca. Nada fazia sentido. Até que um dia o vaso foi reconstruído, o plano de Deus foi mostrado, e lá estava José em cima de um carro puxado por cavalos, sendo aplaudido, e Faraó dizendo, a palavra deste homem é que tem que ser ouvida. Depois de mim aqui neste reino, ninguém mais manda. Botaram-lhe um anel, roupas preciosas, até que os irmãos um dia se encontraram. Porque, olha, amado, tudo que se semeia se colhe. Tudo. Eu às vezes vejo pessoas fazendo coisas loucas e tal, e achando que isso não tem um retorno. Tudo na vida é semeado, é colhido. E um dia, os irmãos apareceram no Egito com fome. E houve ali um momento tenso na história do livro de Gênesis, até que chega ao capítulo 50 de Gênesis, e tudo se encaixou naquela hora, porque olha só o que é que disse José, no último capítulo de Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Veja só, lá atrás não fazia sentido, mas José entendeu o plano de Deus. Ele disse, isso tudo que vocês intentaram de mal contra mim, o acidente que eu tive, quem sabe o desemprego, um divórcio, um rompimento de uma relação, um empreendimento que foi por água abaixo, isso tudo está dentro de um plano de Deus, e no desenrolar do filme vai chegar um momento como José, como foi na minha vida. José disse, vocês achavam que era mal o que vocês estavam fazendo? Deus tornou tudo em bem. Qual era o objetivo? Era que muita gente dos hebreus não morresse de fome por causa de um plano perfeito do Senhor. Agora, teve revés, teve lutas, teve problemas, teve sofrimento, deve ter tido muitas lágrimas, dor, angústias, medos, tensões, mas quando Deus está no controle, o final é vitorioso. Diz que o irmão consolou, né? Diz que José consolou os irmãos, dizendo, calma, muita gente vai sobreviver porque eu estou aqui neste lugar de honra dado por Faraó. Então, em tudo há um propósito. Eu quero lhe dizer isto, eu já venho tocando nesta tecla aqui, porque muita gente perde o rumo de vida quando tem uma dificuldade.
Eu perdi o emprego, eu vou me suicidar. Meu marido me deixou, vou atirar da ponte de Niterói. Não tenho forças para viver, vou me atirar em um prato envenenado de comida, vou cheirar crack, vou fumar não sei o quê, vou injetar. Não é isso que Deus tem. Deus tem um plano perfeito. Você sabe que eu às vezes estou aqui nos estúdios gravando e passam pequenos filmetes de segundos na minha mente, me lembrando lá de Angola, de África, do acidente, eu deitado numa estrada, todo quebrado, depois colocado em cima de um caminhão de carga, levado para um quartel militar. Nós passaram mais de 40 anos, mas eu não me esqueço que eu só sobrevivi porque Deus, na sua intensa, profunda e grandiosa misericórdia, tinha um plano para mim. Poderia ser de outra forma? Não. Tinha que ser este o caminho. E é isso que eu venho lhe dizer hoje. Você que está assistindo pela televisão, ouvindo pela rádio, e você está aí no seu automóvel, chorando, você que parou na beira de uma praia, você não sabe o que há de fazer da vida, ou você que já foi até um centro de macumba, para a vergonha da tua família é de religião cristã, e você está metido com mapa astral, com mesa branca, ocultismo, macumbaria, sabe? Pare, porque tudo isto que você está passando vai lhe fazer ter um caráter forte, uma têmpera de guerreiro, porque você tem no DNA Jesus, e quem tem Jesus no DNA tem uma marca de um vencedor. Você já venceu. Depois você vai me ligar e vai dizer: apóstolo, o senhor tinha razão. O que eu via tão tenebroso, Deus fez das trevas luz. Esta é a especialidade de Deus. Você sabe qual é a especialidade de Jesus? Ressurreição. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de um dos chefes de Jairo. Ele fez uma obra de ressurreição. E isto pode estar hoje sendo o motivo do resto da tua vida, a ressurreição da tua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te engrandecer e te glorificar, porque tu és especialista em ressuscitar. Tu tiras da morte para a vida, das trevas para a luz, da doença, da enfermidade para a saúde. E neste momento, Pai, eu abençoo a vida deste homem, desta senhora, desta família e declaro um grande milagre para a glória do Senhor, Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem. Hoje é terça-feira, uma palavra de gratidão a Deus. Tivemos ontem uma reunião de oração, ministério de oração, com o pastor André, a pastora Cristiane, a sua equipe. Hoje, às 10 da manhã, se você me vê pela Bandeirantes, às 10 da manhã teremos escola bíblica com o bispo Daniel. E vamos pensar já nesta quarta-feira poderosa. Eu estou dando um perfil nos ensinos da igreja com a questão da fé e do veneno da fé, do antídoto, do contrário à fé, que é a murmuração. Muita gente perde bênção porque murmura. A murmuração é um veneno mortal. Nós hoje vamos falar, aliás, amanhã o apóstolo vai falar sobre a murmuração e a ansiedade de vida. Quantas pessoas não sabem que a murmuração é uma ingratidão? E nós vamos tratar desse assunto, porque às vezes dentro de uma casa, numa família, numa igreja, numa empresa, um empregado, um funcionário, um filho, uma mãe, murmuram e há um espírito de ingratidão que destrói a vida atrás de uma murmuração. São assuntos importantes, instigantes, que vão fazer bem à sua alma. Venha estar conosco. Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, Catedral Cristo Vive. Nós sempre mostramos a nossa catedral, porque é uma honra, é um monumento a Deus. Aqui é uma cidade refúgio. Deus disse: ali, neste lugar, se refugiarão milhares de pessoas que vão encontrar um porto seguro para as suas vidas aqui na Cristo Vive. Telefone 30 17 90 90.
Todos os que me ligarem vão ganhar um livro. Você é um dos nossos, é um presente meu. Vai ser uma bênção para a tua vida. Ligue agora, mas tome esta decisão. Aqui na Rua Maricá 320, é uma rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Informações para o Waze, para o GPS, para você poder chegar. Você é um empresário. Não entregue a sua alma no meio da confusão socioeconômica. Não procure um pai de santo, uma mãe de santo, um especialista em consulta de mortes. Sua vida vai se enterrar profundamente se você o fizer. É Jesus que há de ressuscitar a sua empresa. Venha estar conosco. Creia e espere sempre o melhor de Deus. Prazer muito grande, uma honra. Minha gratidão por todos que dão suporte a esta programação. A você que vai ligar e vai dizer, eu quero colaborar com este programa, eu quero investir o meu dízimo, a minha oferta de amor, porque este ministério cuida do bem-estar, da vida de milhares e milhares de pessoas. São 123 países, você não está por um acaso nesta rádio, nesta televisão. Deus tem um propósito. Eu amanhã volto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão. O povo da Cristo Vive diz, ressuscitou o sonho que havia morrido. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.